Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Com relação à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito aos incentivos ligados às empresas do setor de eventos, em função da publicação da Lei 14.148, de maio de 2021, e que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Evento, denominado mais como PERSE. Quem são as empresas que fazem parte desses programas que são abrangidas por esse programa? A Lei 14.148 instituiu que esses incentivos eles são direcionados para as empresas de realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral e casas de eventos, buffet, sociais, infantil, casas noturnas e casas de espetáculos. Também tem o setor das empresas do ramo de hotelaria em geral. Também as empresas de administração de salas de exibição cinematográfica. E as empresas de prestação de serviço turístico. Então, todo esse rol de empresas que fazem parte do programa do PERSE, elas têm uma série de incentivos para renegociação de dívidas e incentivos de isenções de impostos. Quando foi instituída a Lei 14.148 no ano passado, ela tinha no seu artigo 4º a previsão de isenção de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, pelo prazo de 60 meses para todas essas empresas ligadas a esses setores de eventos. Quando da publicação da lei, o presidente da República vetou alguns dispositivos da lei, dentre eles este. Agora, em março desse ano, o Congresso derrubou o veto do presidente, de forma que, desde abril deste ano, essas empresas que estão ligadas ao setor de eventos, elas contam com uma isenção pelo prazo de 60 meses dos tributos PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Então, as empresas ligadas ao setor de evento, desde abril desse ano, em função da derrubada do veto do presidente ao artigo 4º da Lei 14.158, passaram a ter o direito a usufruir dessa isenção, alíquota zero para todos esses tributos. Com relação à aplicabilidade, as empresas devem analisar sempre a sua classificação econômica. Então, a portaria do Ministério da Economia número 7.163, de 21 de junho de 2021, ela listou quais são os códigos de classificação nacional da atividade econômica que estão abrangidos, que estão dentro desses benefícios fiscais. É lógico que, se a gente analisar lá essa lista desses códigos, vai ter vários setores que não se enquadram diretamente como de evento, mas aí eles têm que atender algumas condições para poder usufruir dos benefícios. Então, a gente recomenda que sempre quando os contribuintes analisarem essa lista da portaria 7.163, que analisem com uma forma restritiva, porque ela não é extensiva a todas as empresas daqueles códigos que estão ali. Seria só as empresas que estão ligadas ao setor de eventos, ou atividades ou serviços que estão ligados ao setor de eventos. É lógico que tem algumas atividades que não resta dúvida, Então, hotelaria em geral, todas as empresas do setor de hotelaria, todos os serviços de hotelaria estão abrangidos pela isenção, pelo prazo de 5 anos, vamos supor, 60 meses, de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Outras atividades teriam que estar relacionadas a esse serviço de eventos
e cumprir com algumas formalidades que o próprio decreto estabelece. Então, com relação à questão na legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seria essa notícia que já vem desde março desse ano, com essa isenção para todas as empresas do setor de evento. Um abraço a todos e fique na sequência com o colega Luiz Antônio. Bom dia a todos. Neste painel vamos tratar de assuntos vinculados ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul somente, publicados na semana passada, assim como consultas fiscais realizadas à nossa consultoria tributária. O primeiro assunto é exatamente vinculado à consultoria tributária que prestamos aos nossos clientes e diz respeito ao ICMS substituição tributária que será eliminado a partir de 1º de outubro de 2022. Conforme temos noticiado nesse painel, a partir de 1º de outubro de 2022, mais 4 segmentos, somado aos 8 segmentos que saíram da substituição tributária em julho, estarão sendo então eliminados da cobrança do ICMS substituição tributária no estado do Rio Grande do Sul, seguindo uma tendência até mesmo em relação aos estados vizinhos. Sinteticamente, a partir de 1º de outubro, então, os segmentos que serão eliminados serão lâmpadas elétricas, diodos e aparelhos de iluminação, água mineral da posição 2201 da NCM, produtos alimentícios e material de limpeza. É uma grande gama de produtos, né, principalmente afetando o varejo, né, em nível de supermercados, mini-mercados, que terão bastante mudanças, né, a partir de 1º de outubro, agora de 2022. Então, importante, então, salientar mais uma vez a necessidade de ajustar, parametrizar o sistema das empresas, para que, a partir de 1º de outubro, as notas fiscais eletrônicas de venda, sejam elas modelo 55 ou as notas fiscais de consumidor eletrônico, modelo 65, né? Seja por indústria, seja por comércio, seja atacadista, varejista, que possam emitir essas notas fiscais de uma forma adequada e correta, com a utilização dos benefícios fiscais, demais características, né, de uma operação tributada normalmente e não por substituição tributária, que efetivamente para principalmente o comércio, né, simplifica muito, né, a substituição tributária. Agora, toda esta gama de informações, né, de cadastros, de NCM, enfim, de tudo aquilo que envolve a tributação do imposto, deverá ser muito bem parametrizado no sistema destes contribuintes, porque a tributação, então, será efetiva, né, aquela anormal de débito e crédito, resultando, então, num valor a pagar ou num saldo credor, conforme o caso. Então, os benefícios, principalmente observar tratando do diferimento parcial do ICMS, né, que é instituído em todo o estado para todos os produtos, né, caindo de 17 para 12 ou 25 para 12, né, de modo que a carga tributária resulte igual àquelas que as mercadorias que entram de outras unidades da federação no estado do Rio Grande do Sul. Diferimento parcial nesse caso. Também tem as situações em que o produto tem diferimento total, ou tem isenção, tem redução da base de cálculo, enfim, alíquotas específicas para o produto. Então, tudo isso deve ser observado de uma forma rigorosa, né, a partir de 1º de outubro de 2022. Certamente, a eliminação da substituição tributária para esses produtos que são de grande volume, né, para o mercado atacadista, varejista, trará uma maior, digamos assim, um maior volume de trabalho, né, de operações nas áreas administrativas e também de informática das empresas. Por esse motivo, então, a importância, né, de dar especial atenção a essa alteração já no início, né, da vigência, ou seja, antes mesmo de 1º de outubro, para que possam, então, estarem todos os preparativos ajustados para utilização, né,
dos sistemas a partir de 1º de outubro com a devida orientação correta, né? Outro aspecto importante é a necessidade de levantamento do estoque em 30 de setembro. Isto é bom salientar novamente, né? Considerando a necessidade, então, de se levantar esse estoque nesta data, exatamente porque é antes de 1º de outubro. Então, no dia 30 de setembro, né, deve ser levantado o estoque para recuperar aquele estoque, entre aspas, né, estoque de ICMS que nós temos nas mercadorias que estão no estoque da empresa, né, estarão no estoque da empresa no dia 30 de setembro e que passarão, então, a gerar crédito, né, a partir de outubro. O montante do ICMS que será calculado, ele será dividido em 12 parcelas. Então, o Estado não permite que se compense automaticamente já a partir de outubro todo o valor que for recuperado relativamente ao estoque de 30 de setembro. Não. Nós temos uma orientação de que a legislação só permite 1/12, né, a cada mês. Então, outubro 1/12, novembro mais 1/12 e assim sucessivamente até chegar às 12 parcelas permitidas pelo Estado. Começando, obviamente, a primeira a partir de outubro. Por isso, a necessidade, então, de verificar com o setor contábil e fiscal da empresa para certificar-se se os profissionais estão conscientes das obrigações fiscais a que estão sujeitos os referidos produtos a partir de 1º de outubro de 2022. Depois tivemos a publicação de um convênio, o de número 128, tratando da isenção do ICMS nas operações com medicamentos. Esse convênio autoriza os estados da Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e também Tocantins a conceder isenção do ICMS incidente nas operações com medicamentos que possuam como princípios ativos classificados no código 3004/9069 da nomenclatura comum do Mercosul, baseada no sistema harmonizado, o NCM/SH, então destinado ao tratamento da fibrose cística, ou seja, a sigla FC no meio médico. Então, uma isenção específica, né, para produtos ou medicamentos, né, destinados a esse tratamento, né, da fibrose cística, ou FC. Também tivemos uma alteração vinculada à compensação do ICMS de devoluções do mesmo período com saldo credor. Então, o decreto 56.651 elimina, então, hipótese de compensação de débitos do imposto devido no momento da ocorrência do fato gerador com crédito fiscal na devolução de mercadoria cuja entrada tenha ocorrido no mesmo período de apuração e, inclusive, faz ajustes em relação a esta alteração na própria disposição do regulamento do ICMS. Então, é importante que, no caso de devoluções de mercadorias, né, no caso que tenha ocorrido, então, a entrada no mesmo período da apuração, né, não é mais possível se fazer essa compensação do crédito, tem que ser em período posterior. Um outro assunto também está vinculado à consignação mercantil e à conceituação de documentos fiscais. Na semana passada, comentamos a respeito do ajuste CINIEF que tratou exatamente desta questão da consignação mercantil. Agora o Estado está colocando no próprio regulamento, né, acrescentando o dispositivo tratando deste assunto. Não somente do conceito, né, de consignação mercantil, mas também conceito de documentos fiscais, enfim, várias alterações vinculadas a ajustes CINIEFs que nós tivemos publicado nos últimos meses. Por último, foram inseridos na legislação regulamentar, então, os conceitos de documento fiscal eletrônico, né, de consumidor final, documento eletrônico CTE e modificação também do documento eletrônico MDFE, tudo por este mesmo decreto.
Então eram essas as informações da área fiscal, especificamente em relação ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. Convido a vocês a acessar o nosso Instagram para ficarem por dentro das alterações ocorridas na legislação tributária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.